Provérbios 4, 25 diz assim: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos ler mais uma vez? Os teus olhos olhem que jeito? E as tuas pálpebras olhem que jeito? Quer dizer, para frente. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. 27. Não declines nem para a direita e nem para... Retira o teu pé do... Aleluia. Estamos abençoados, podeis assentar no nome de Jesus. Irmãos, qual que é o tema que Deus colocou no meu coração? Meu posicionamento define o meu destino. Você pode repetir? Meu posicionamento define meu destino. Irmãos, eu acho que não tinha outro tema. Depois de tudo que nós já ouvimos e fomos ministrados, só falta a gente se posicionar diante de Deus. Levanta a mão e diga assim: o que falta é eu me posicionar. Diga: meu posicionamento definirá o meu destino. Então, em 2025, igreja, seu posicionamento é que vai definir seu destino. Então, entenda o quanto o seu posicionamento é importante. Os posicionamentos são importantes porque os seus posicionamentos definem se os caminhos que você está seguindo são caminhos de vida ou são caminhos de morte. Os seus posicionamentos ao longo da sua jornada definem se você vai prosperar ou se você vai sucumbir. A bênção já está liberada, a bênção já foi liberada, mas o seu posicionamento é que vai definir se você vai prosperar ou se você não vai prosperar. Os seus posicionamentos ao longo da sua jornada definem se você vai ser bem sucedido nesse 2025. Olhe para mim, os seus posicionamentos, eles vão definir se você vai ter na sua mesa, ao redor de você, bons conselheiros, e se você vai ter pessoas que vão te ajudar ao longo da sua jornada. O seu posicionamento vai repelir pessoas que têm a intenção errada com você, e o seu posicionamento com Deus vai atrair pessoas que vai vir para a sua vida debaixo de uma motivação pura e de uma motivação correta. Aleluia, glória a Deus. Pegue na mão de alguém e diga: se posicione, porque o seu posicionamento vai repelir pessoas erradas da sua vida. Diga: que vai atrair pessoas que vão chegar com motivação correta, santa da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra? Aleluia. Então, igreja, olhe para cá. O posicionamento, ele fala muito a respeito daquilo que você ainda vai viver com Deus. Vou repetir. O posicionamento, o seu posicionamento, ele fala muito a respeito daquilo que você ainda vai viver com Deus. Olha para mim. Se você for fraco no seu posicionamento, você vai ser fraco no dia mau. Mas se você, no seu posicionamento, for forte durante os seus desertos, durante a sua luta, você vai ser forte no seu dia mau. Então, se você for encontrado forte e posicionado no seu dia mau, não há quem possa te parar, não há quem possa te vencer. O dia mau poderá vir, mas você vai vencer, você vai passar por ele. Amém? Então você, eu, todos nós aqui precisamos ser firmes no posicionamento. Pega na mão de alguém, me ajuda a pregar. Fala para ele ou para ela assim: ó, o seu posicionamento nesse novo ano
precisa ser um posicionamento firme. Amém? Amém? Irmão, olha para cá. Quando a gente vai para a Bíblia, você chega, por exemplo, na galeria dos heróis da fé, você vai ver, quando você olha para a vida dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a gente vê homens, olha para mim, que independente do cenário que estavam, independente da geografia que ocupava, independente do que se levantava contra eles, o posicionamento deles não mudava. Exemplo, José, por exemplo, foi fiel ao Senhor antes de ser vendido como escravo. José foi fiel ao Senhor durante todo o tempo do seu cativeiro, sofrendo durante todos aqueles anos. E José foi fiel ao Senhor quando foi levado ao palácio e se tornou governador do Egito. Quando você olha Davi, era zeloso com as coisas do pai. Quando Jessé colocou ali para cuidar das ovelhas, do seu pai natural, o seu pai biológico, Davi pastoreava o rebanho do seu pai com muito zelo, zeloso, e Davi era zeloso aqui, e continuou zeloso quando Deus colocou ele como rei de Israel, da nação de Israel. E ele serviu o Pai Celestial com o mesmo zelo que serviu Jessé. Quando você olha para Abraão, Abraão foi ousado para sair do seu lugar de conforto. Abraão foi ousado para sair do meio do seu povo, no meio da sua parentela. Mas Abraão também foi ousado quando ele precisou recomeçar, dar destino, não é, para alguém que ele levou por engano na sua jornada, Ló, não é? E Abraão, ele teve fé para recomeçar. Abraão teve ousadia, ele foi ousado para permanecer na direção de Deus. Abraão teve que ser ousado para confiar em Deus, e disse para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas eu vou ficar confiando no meu Deus. Abraão foi ousado ao ponto de entregar o seu único filho quando Deus o pediu. Amém? Então olhe para cá, você percebe então a característica em todos os heróis da fé, o posicionamento deles que eles tiveram no início, é o mesmo posicionamento que eles tiveram durante a sua jornada, e é o mesmo posicionamento que eles tiveram no final de cada jornada. Aleluia! Então o seu posicionamento nesse 2025 tem que ser um posicionamento firme, no meio, no início, no meio e no fim. Amém? A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então o que eu quero pregar essa noite, olhe para mim, não é que a história que seus filhos vão contar a seu respeito, a história que seus filhos vão contar a teu respeito, não fala a respeito dos desejos que você tem. A história que os seus filhos vão contar a teu respeito não fala dos planos que você tem. A história que seus filhos vão contar a teu respeito não fala também das intenções que você tem. A história que os seus filhos vão contar não é essa, porque isso é secundário. A história que seus filhos vão contar a teu respeito fala a respeito do posicionamento que você tem diante de Deus. Olha para mim, não adianta, irmão, eu querer mudar o mundo se eu não mudar a minha própria casa. Não adianta eu querer mudar a igreja se eu não mudar a minha vida. Não adianta eu querer afetar, alcançar uma igreja, uma cidade, uma nação, se eu não consigo afetar, alcançar o lugar aonde eu estou plantado. E isso só vai acontecer com o meu posicionamento. Olha para mim, igreja, o que importa não é o quanto eu quero uma coisa. O que importa é que tipo de posicionamento eu tenho para aquilo que eu desejo que aconteça na minha vida. Quem está comigo aqui nessa palavra e pode dar um glória a Deus aí? Então olhe para mim, não é sobre posição também que eu quero pregar hoje, não é? Hoje, irmãos, eu quero pregar é sobre posicionamento.
Por que não quero pregar sobre posição? Porque durante muito tempo eu venho vendo dentro da igreja que homens lutam por posições, não é? Eu sou isso, eu sou aquilo, sou pastor, sou evangelista, sou presbítero, sou cantor, sou missionário, não é? Eu sou líder disso, sou vice daquilo, sou o segundo disso, o terceiro daquilo. Tem muita gente que se satisfaz mesmo sem gerar nada, sem frutificar, porque recebeu durante algum tempo uma posição. Mas o que nós queremos receber de Deus, aliás, o que Deus manda eu pregar aqui esta noite, não é sobre posição, não é? A história nos mostra, não é, que muitas pessoas alcançam uma posição, não é? Às vezes tem uma posição, mas não tem posicionamento diante das coisas que realmente ela tem diante de Deus, a responsabilidade. Então diga comigo assim: a história bíblica, diga assim, vai mostrar que posição e posicionamento é completamente diferente. Tem gente que já alcançou posição na igreja, mas não tem posicionamento diante de Deus, não é? Às vezes é cantor, é pregador, é músico, não é? Mas é perdido, não é salvo, porque não tem posicionamento. Então o que Deus quer é posicionamento, não é posição. Judas, por exemplo, ele tinha uma posição, era tesoureiro do Senhor Jesus. Qual foi o fim dele? Satanás tinha uma posição ímpar. Lúcifer era o querubim ungido, classe única. Qual foi o fim dele? Sansão tinha uma posição, era nazireu de Deus, Deus de um ventre, gerado por Deus como resposta de oração de um povo, libertador de uma nação. Olha o que ele fez, olha o fim de Sansão, por falta de um posicionamento diante de Deus. O que adianta você ser um Judas, ser um Lúcifer, ser um Sansão e não se posicionar? Você vai tocar na igreja, mas vai queimar no fogo do inferno. Você vai cantar na igreja, mas vai queimar no fogo do inferno. Vai congregar na igreja, mas vai queimar no fogo do inferno. Tem posição, mas não tem posicionamento. Pega na mão de alguém e diga: 2025, você quer posição ou posicionamento? Irmão, eu não sou crente em microfone, eu sou crente em Deus. Eu não sou crente em guitarra, em teclado, em bateria, em baixo. Eu não sou crente em cadeira, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou crente quando estou com o microfone e preciso ser crente quando eu estou sem ele. Eu preciso ser crente quando eu estou pregando, mas eu preciso ser crente quando não estou pregando. Eu preciso ser crente quando ocupo uma posição, mas eu preciso continuar posicionado, independente da posição que eu tiver. Está percebendo o que Deus mandou eu pregar hoje? A igreja recebe o que Deus mandou eu pregar hoje. Não é, Deus falou, não prega sobre o que as pessoas carregam. Não é sobre quantidade de promessas que você tem que eu quero pregar hoje. Não é sobre o que você possui, sobre o seu sobrenome, se é Almeida, se é Lara, se é Pereira. Irmão, isso é um escabau, não tem valor nenhum não. Escabau. O que vale é o seu posicionamento diante daquele que te chamou e daquele que te salvou.
que você tem, nem o que você é. O que importa é o que você está fazendo com o que você recebeu de Deus. Pega na mão de alguém e diga: o que vale para Deus é o posicionamento diante de tudo que você tem. Irmãos, eu estava orando essa madrugada no meu quarto, e eu fiquei preocupado, porque tem gente mais apaixonada por Deus do que nós, do que a gente. Tem pessoas que faz mais do que a gente, tendo menos estrutura do que nós. Pessoas que conhecem o Evangelho há muito menos tempo do que nós, e estão queimando muito mais do que a gente. Pessoas que aceitou Jesus agora está queimando, e pastores velhos, obreiros velhos, crentes velhos, gelados, frios, apostatados. Não é a gravata, não é o paletó, não é o vestido, não é o cabelo, não é a posição, não é a função, não é o dom, é o posicionamento. Se ainda tem Deus, se ainda tem graça de Deus. Pega na mão de alguém e fala: você não fica preocupado não, crente. Gente que tem menos do que você e está fazendo muito mais do que você. Gente que está se doando muito mais pelo Evangelho, pela causa. Estão enfrentando literalmente morte todos os dias. Eu chorei quando o pastor Kefas da África falou para mim: pastor, nós estamos jejuando aqui pelo trabalho da África, estamos comendo a cada 3 dias, mas nós estamos em oração, estamos em jejum, e o povo aqui não tem coragem de congregar, de jejuar, de orar, de ler a Bíblia. Está ficando doido, mas parece que eu ouvi uma voz falar no meu ouvido: tem igrejas extraordinárias no Brasil, com estruturas financeiras muito grandes, com patrimônio muito grande, não é? Com muito dinheiro no caixa, mas não estão fazendo nada além de construir patrimônio, de construir estruturas, porque não tem mais o fluir do Espírito Santo dentro delas. São prédios vazios. Eu estou sentindo tanto Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Povo de Deus, igreja do Senhor, o que eu quero pregar hoje, o que eu prego hoje a vocês, da parte de Deus, não é sobre posição, não é sobre patrimônio, não é sobre status, sobre nome, sobrenome, sobre acesso ou sobre fama. É como você está posicionado diante de Deus. O que Deus manda eu pregar hoje para a igreja é que tipo de posicionamento você quer ocupar no reino de Deus. Quem está aí? Quem está aí? Irmão, olha para cá. Uma mensagem como essa que eu estou pregando hoje, que não é mensagem de internet, tá? Pregada num lugar como esse, numa cidade como essa, ela não é só importante, ela é cirúrgica. Por quê, pastor Vandelô? Porque a de Pontalina foi por muito tempo conhecida como uma igreja comum e limitada. 65 anos, nunca abriu uma congregação, perdeu umas 4. Conhecida como uma igreja abençoada, mas comum, limitada. Mas eu creio que Deus vai fazer essa igreja se posicionar.
não como uma igreja comum e limitada, mas como uma igreja missionária, como uma igreja geradora de vidas, como uma igreja onde haverá um exército de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, que serão apaixonadas por Jesus e pelas almas, pelos perdidos. Então, povo de Deus, olhe para cá. Enquanto eu estiver aqui, a AD Pontalina, no que depender de mim, vai ser conhecida como uma igreja não comum, não limitada, mas será conhecida como uma igreja cujo lugar, o reino de Deus será expandido, está sendo expandido, com velocidade, com autoridade, com graça de Deus. Chega, irmão, de a gente querer honra, chegou a hora da gente honrar. Chega de querer posição na igreja, chegou a hora da gente se posicionar diante de Deus. Que haja uma nova canção cantada nas ruas dessa cidade, que haja um novo tempo aqui na AD Pontalina, que haja um novo tema conversado nas mesas das casas, nas esquinas, que não seja falatório, que não seja fofoca, que não seja falar mal do pai, da mãe, dos irmãos, mas que seja um tema: Deus está curando, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está me avivando, Deus está me transformando. Põe a mão no ombro de alguém e diga que Deus faça uma obra. Diga que os crentes dessa cidade não fale mais das pessoas, diga nem de posições, nem de oportunidades, diga o que precisa tomar a boca dos crentes é essa frase: viu o que Deus está fazendo? Viu o que Deus fez? Viu a cura? Viu o milagre? Viu a libertação? Viu a salvação? Viu a África? Quantos aqui comigo, estão comigo na palavra? Pode levantar as duas mãos e profetizar e dizer assim: pela fé Deus está fazendo uma coisa nova. Há alguém que crê nisso em nome de Jesus? Há alguém que crê nisso em nome de Jesus? Levanta as tuas mãos e diga assim: eu declaro que Deus está fazendo uma coisa nova. Irmãos, olha para mim, olha para mim. Sabe o nosso posicionamento em Deus? Ele está acima de todo principado, de toda potestade. Foi ortogado à igreja, foi confiado à igreja, foi dado a você, igreja, a autoridade na terra para ligar e para desligar. Olhe para cá, servo de Deus, serva de Deus que está aqui no encerramento desse Projetando. Você não é qualquer um, não. A vida de Deus habita em você, a graça de Deus habita em você, a unção de Deus habita em você, o Espírito de Deus habita em você. Olhe para mim, você não tem um destino qualquer. Foi Deus que desenhou a sua trajetória de vitória. Fala para o irmão assim: posicione então. Olhe para mim, gente, olha para mim. Vou voltar lá no início da mensagem. O fim de Luz não foi o que Deus projetou. O fim de Judas não foi o que Deus projetou. O fim de Sansão não foi o que Deus projetou. Foi o posicionamento dele. Olha para mim, se posicione. Você não tem um protetor qualquer, não. É o Senhor dos exércitos que vai à tua frente. Você não tem um provedor qualquer, não. É aquele que pavimentou ruas de ouros no céu, que vai te dar o seu sustento e vai prover tudo na tua vida, que vai garantir tudo na tua vida. Amém? Teu
conselheiro não é um conselheiro qualquer não, é o conselheiro maravilhoso. Você não tem qualquer pessoa para manter sua casa em paz, não. É o príncipe da paz que vai manter paz lá dentro da sua casa. Aleluia, aleluia. Pega na mão de alguém, levanta para cima e diz assim: é Jesus que guarda a tua mente, que guarda teu coração, que guarda teus passos, que guarda a tua família, que guarda teus filhos. Aleluia. Olhe para cá, olhe para cá. Você não é parte de um reino qualquer, você faz parte do reino de Deus. Faz assim, alguém fala assim: você não faz parte de um reino qualquer. Diga assim: você faz parte do reino de Deus. De qual reino você faz parte? Põe na tela para mim Colossenses 1,13. E ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu. Na outra versão diz filho amado, do seu filho amado. Então, irmão, é interessante você olhar esse texto, que a Bíblia não faz contraponto só entre trevas e luz. Não, mas faz o contraponto também sobre a estrutura do império das trevas e a estrutura do reino de Deus. Então o texto está mostrando império das trevas versus reino de Deus. Vou falar de novo: império das trevas versus reino de Deus. Pega na mão do irmão e fala assim: qual parte você está? Porque de repente, irmão, eu tenho uma posição no reino de Deus, mas eu estou trabalhando para o império das trevas, por falta de posicionamento. Olha para mim: império das trevas versus reino de Deus. Qual a diferença entre império e reino? Rapidinho. O império, irmão, pode ser feito por homens, por entidades, não é? Teve homens que começaram impérios do nada, né? Impérios podem ser construídos a partir de estratégias, de bons negócios, de bons investimentos, né? O império fala de algo que pode ter começado do nada e também terminar do nada, como a maioria desses terminou. Cadê o império grego? Cadê o império persa? Cadê o império babilônico? Cadê o império assírio? O único que resta no resquício aí é do império romano, que vai ressuscitar agora na grande tribulação. Mas cadê os impérios? Pega na mão do irmão e fala assim: cadê os impérios? Agora o reino não. O reino não. O reino não é qualquer pessoa que estabelece reino. Só pode reinar e governar quem é filho, a partir de uma filiação. Fala comigo assim: reino é reino. Diga: reino não tem nada a ver com império. Aleluia. Olha para mim, olha para mim. No reino não tem votação, irmão. No reino não tem democracia. Essa desgraça não tem. No reino de Deus ninguém vota para tomar decisão. É o rei Jesus que manda, e o reino submete ao que ele manda. Levanta a mão e diga assim, ó: no reino de Deus quem manda é Jesus, quem decide é Jesus. Diga: é Jesus. Aleluia. Então, irmão, olha para cá. No reino existe um rei. Diga comigo: existe um rei que libera uma palavra, e o reino, irmão, caminha debaixo da palavra que o rei liberou. Amém? Império não. Império tem conselho disso, conselho daquilo, conselho patrimonial, conselho isso, conselho aquilo, conselho disso, conselho daquilo, não é? É tanto conselho. No reino não. Você tem um rei que não divide espaço com ninguém. Ele fala e você obedece. Amém? Amém, meus irmãos? Então a Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Levanta a mão e diz assim: graças a Deus que eu fui transportado. Eu era do império das trevas, mas hoje eu faço parte do reino de Deus. Aleluia! Olha para cá, entenda o seu posicionamento. Você foi implantado no reino, e este reino tem um rei
e esse rei tem uma agenda, e a agenda desse rei está acima da sua agenda. Irmão, os crentes estão tão ruins, mas tão ruins, que eles nem respeitam a agenda do rei. Pega na mão do irmão e fala assim: o rei tem uma agenda, e a agenda dele está acima da sua agenda. Então por que você não respeita a agenda dele? Diga comigo assim: o rei tem uma vontade. Diga, e essa vontade é melhor que a sua vontade. Diga, esse rei tem um plano, e este plano é melhor do que os seus planos. Diga, esse rei tem uma última palavra. Diga, a palavra dele é melhor que a sua. A palavra dele determina tudo, irmão. Aleluia. A palavra dele é mais poderosa do que a palavra dos médicos. Os médicos falam assim: vai morrer, e ele fala assim: vai viver. Não tem cura, ele fala assim: eu vou curar. Não tem jeito, ele fala assim: eu vou dar um jeito. Não tem salvação, ele disse: eu vou salvar. Não tem jeito de permanecer esse casamento, ele disse: eu vou restaurar esse casamento. Olha para cá, a palavra dele é mais poderosa do que as palavras dos especialistas. Os especialistas estão dizendo aí, ó, 2025 vai ser o ano mais difícil, não é? São dias maus, dias de crise, aleluia. Mas o rei do reino de Deus, que governa tudo, ele tem a última palavra para nós. Levanta a mão e diga assim: para nós, a última palavra vem do rei Jesus. Só uma palavra da boca de Deus, irmão, é suficiente para resolver tudo. Teve quebradeira, teve coisa difícil, mas durante a pandemia teve muita gente que ficou rico, porque foi debaixo da palavra do rei. Pega na mão de alguém e diga assim: para você vencer 2025, não fica debaixo de palavra de homem, não. Diga assim: fica debaixo da palavra de Deus. Olhe para cá. Olhe para cá. Você faz parte do reino de Deus, tá? Vou falar de novo. Você faz parte do reino de Deus, tá? Então fique debaixo da palavra do seu rei. Pega na mão de alguém e fala assim: ó, você faz parte do reino. Fala para ele assim: fica debaixo da palavra do seu rei. Por que eu estou pregando isso? Olhe para mim. Tem pessoas aqui que têm promessas de Deus, mas se abate diante de qualquer palavra contrária. Não deixe se abater por causa de nenhuma palavra negativa. Confie no Deus que você serve. Confia no rei que você serve. Olha para mim, se você for fiel ao Senhor, Ele vai te dar, Ele vai te colocar, Ele vai fazer, Ele vai expandir, Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensou ou do que você pediu. Amém? Entenda, igreja, pelo amor de Deus, não é sobre a força do braço que eu estou pregando, é sobre a força do nosso Deus. Olhe para cá. Sabe por que Deus mandou pregar hoje essa mensagem? Olhe para mim, olhe para mim. Porque nós temos hoje dois tipos de fé. Quantas fé? Quantos tipos? A fé ativa e a fé passiva. Diga comigo: ativa e passiva. Pergunta para o irmão aí: qual que é a sua, ativa ou passiva? A fé ativa é a fé daquele que ainda congrega, daquele que ainda dizima, daquele que ainda ora, daquele que ainda jejuma, daquele que ainda obedece, daquele que ainda considera, daquele que ainda perdoa, daquele que se submete. Essa é a fé ativa. Agora existe a fé passiva. É daquele que não ora, não congrega, não toma ceia, faz o que quer, não dizima, não é? Pai do Senhor, irmão, como é que está? Graças a Deus, nunca tive tão bem igual estou agora. Bem que jeito, irmão, se a sua fé é uma fé passiva. Fé passiva não gera nada. Agora a fé ativa gera milagres, e os milagres que a fé ativa opera são milagres
reativos. Diga assim: milagres reativos. Pega na mão do irmão e fala assim: e aí, sua fé é passiva ou ativa? Irmão, olha para cá. O povo está tão enganado nessa geração que eu não sei como é que nós vamos fazer se Jesus demorar a voltar. Tem gente que acha que 40 minutos de uma pregação por semana vai mudar o destino profético dele. Não vai, gente. Não vai. Tem gente que acha que com uma palestra de 45 minutos de um coach no palco de qualquer lugar do Brasil vai tornar ele um empreendedor extraordinário. Não vai. Não vai. Não é apenas uma palavra de criação de filhos que vai te tornar um pai de verdade. Se você não se posicionar como homem, se você não se posicionar como trabalhador, como crente, como servo de Deus, sabe que você vai ser um bom pai? Nunca. Sabe que dia que você vai ser um bom empresário? Nunca. Sabe que dia que você vai ser bem sucedido? Nunca. Não é um cursozinho de teologia, não criticando o curso, que vai fazer você ser um obreiro, se você não se posicionar como obreiro. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Pega na mão de alguém e fala assim: quem te falou que só ouvir uma mensagem é suficiente? Deus ontem falou com Júlio César, falou até do paletó e da gravata. O que adianta aquela mensagem se ele não pôr o paletó e a gravata e ocupar o lugar dele na igreja, se posicionar na igreja? O que adianta? O que Deus tem para nós, gente, realmente só vai acontecer se a gente se posicionar, se envolver com o Senhor. E se a gente se posicionar e se envolver com o Senhor de verdade, sabe o que Deus tem reservado para você? O que o seu olho nunca viu, o que a sua mente nunca imaginou, o que nunca subiu no seu coração, é o que Deus tem reservado para você. Pega na mão de alguém, dá uma sacudida nele e fala assim: você precisa se posicionar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para todo mundo aqui me ouvir, ó. Todo o seu sucesso profissional, familiar, sentimental, físico, ministerial, financeiro, está em torno do seu posicionamento. Nós fomos no hospital hoje orar para um rapaz que está tremendo assim. Movimentos involuntários. 36 anos. Tentou suicídio. Faltou oxigênio no cérebro. Agora ele não tem domínio dos movimentos do corpo. O que faltou? Posicionamento. Você vai se posicionar ou vai deixar a diabetes acabar com a sua vida? Você vai se posicionar ou vai deixar o diabo tomar a sua vida? Você vai se posicionar ou vai perder a oportunidade que Deus está te dando? Eu quero saber quem vai se posicionar. Eu quero saber quem vai se posicionar. Aleluia! Irmão, eu estou preocupado. Eu fui agora na Europa pregar conferências e mais conferências, não é? E eu estava, aí você vai olhar, irmão, não é? Quantos empresários cristãos, profissionais liberais, que nunca leu a Bíblia. Por exemplo, médicos cristãos, não é? Que tem 1, 2, 3, 4 especializações, mas nunca leu os 4 evangelhos de Jesus. Hã? Quantos empresários cristãos, não é? Que trabalham, não é? Toma conta de grandes empresas, não é? E trabalha dia e noite, mas não tem tempo para Deus, para orar 15 minutos, para ler a Bíblia, para vir no culto. Hã? Quantos cientistas, irmão, cientista que estuda tanto, busca tanto. Eu estava lá e um pastor falando sobre investimento, conhecimento financeiro, descobertas de investimento, principalmente nessa época. Mas cadê? Estuda a Bíblia? Nem busca a Deus. Hã?
Não gaste sua vida só com coisas passageiras que duram aí 50, 60 anos. Invista mais do que isso, invista na eternidade. Invista no que é eterno. Amém? Pega na mão de alguém e fala para ele assim: você precisa se posicionar como filho de Deus, de uma vez por toda. Fala para ele assim ou para ela: não adianta ser evangélico, precisa estar posicionado como filho de Deus. Irmão, Deus tem mandado chuva, mas muitos crentes não enchem, porque está posicionado de forma errada. Igual lá no Nordeste, orou para mandar chuva, aí eles falaram: vamos pôr os latão tudo em volta das goteiras, das biqueiras. Aí mandou os jovens fazer isso, eles com pressa demais, porque queriam jogar bola. Aí colocavam um tambor debaixo da biqueira, o outro fora da biqueira, choveu, encheu uns 2 ou 3, a água escorreu para o chão e secou. Então a gente faz culto, traz Alexandre, traz Arthur, traz não sei quem, traz não sei quem, traz não sei quem. Sua vida continua do mesmo jeito que você não posiciona. Vai para o congresso, vem para o congresso, acontece congresso, começa congresso, acaba congresso. Você está pior do que você estava. Sabe por quê? Porque você não posiciona. Segundo Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, esse texto fala da resposta do céu a um posicionamento da terra. A Bíblia diz: se humilhar, se orar, se humilhar, se orar, se buscar, se arrepender, se converter. Posicionamento. Amém? Diga comigo: posicionamento. Aí vem a segunda parte do texto, a resposta do céu: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Malaquias fala: eu abrirei as comportas do céu e derramarei bênçãos sem medida, que os seus celeiros não comportarão. Aí a pessoa pega: que bênção, peguei esse versículo para mim. Mas o versículo anterior, que é o versículo 10, diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro. No dia alguém falou para mim assim: pastor, o senhor sabe que dízimo não é bíblico. Não, gente, para com isso. Se você não quer dizimar, é um direito seu. Agora falar para mim que dízimo não é bíblico, pelo amor de Deus. O dízimo foi antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo. Foi durante a lei, não é? E é depois da lei. Mateus 23, tem pelo menos 3 referências onde confirma o dízimo no Novo Testamento. E não é tratado no Novo Testamento, porque já foi todo esmerado, tratado e doutrinado no Antigo Testamento. O Novo Testamento apenas confirma. Aí você vai dizer assim para mim: mas o que o senhor está pregando, pastor? Diga comigo assim: toda a resposta do céu, diga, vem de um posicionamento da terra. Por exemplo, Paulo fala lá em Filipenses capítulo de número 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Só que tem um versículo anterior, 19, que é uma resposta. Ele fala: vocês cooperaram, vocês dizimaram, vocês ofertaram, vocês me ajudaram, então Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Então diga assim: toda a resposta do céu é uma resposta a um posicionamento da terra. Qual posicionamento, pastor, que eu preciso ter? Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa obedecer, você precisa congregar, você precisa dizimar, você precisa ofertar, você precisa se envolver. Você tem que largar de ser casquinha de ovo, pele de ovo. Você tem que amadurecer, você tem que firmar, você tem que santificar a sua vida, você tem que se lavar no sangue do Cordeiro, você tem que mudar de vida.
Aleluia. Aleluia. Levanta a mão e diga assim, ó: todos precisam conhecer as realidades dos céus e precisa trazer isso para a terra, para a sua vida. Eu fiquei olhando o Arthur pregar assim, falei, olha que dom, né? O cara da revelação, né? Depois o Albert, assim, mas que revelação. Fiquei olhando o Alexandre, outro, mas que dom apurado, não é? Mas senta com eles e vai conversar com eles. É a mesma coisa de mim e você, comedor de feijão do mesmo jeito, comedor de piqui do mesmo jeito, tem luta do mesmo jeito, adoece, dá febre, dá tudo igualzinho eu e você. Sabe o que é que vai mudar tudo diante de nós? Não é questão de dom, não é questão de posição, não é questão de nome. Vamos parar com essas besteiras. É posicionamento diante de Deus. Fala assim comigo: o mais importante desse projetando. Não, faz assim, ó, assim para englobar tudo. Fala assim: o mais importante do projetando é o meu posicionamento. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Essa casa, a partir de hoje, eu declaro que ela vai ser uma casa de destino. Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Deus não te chamou para um avivamento, não. Você vai ser um avivamento. Deus não te chamou para ver um milagre, não. Você vai ser um milagre. Aliás, você já é um milagre. Você é um agente de Deus. Levanta a mão e diga assim: nós seremos a geração dos posicionados. Oh glória, oh glória, oh glória. Levanta a mão direita e me ajude. Fica assim: todos precisam estar posicionados. Eu sonho em ter uma igreja vibrante aqui. Eu sonho em ter uma igreja que ama o secreto de Deus, uma igreja que ama o milagre, que ama o perdido, uma igreja chamada para confundir o mundo. Eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar a partir de hoje e vai posicionar cada um no seu lugar de origem. Quantos aqui creem comigo numa onda de avivamento? Que haja uma unção, que haja glória, que haja mudança, que haja posicionamento. Põe a mão no ombro de alguém, se posicione em nome de Jesus.